Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa EBD Online. Eu tenho certeza que você já foi abençoado pelas outras aulas que nós tivemos e tenho certeza que você vai ser abençoado hoje com essa aula que faremos juntos aqui através dos ensinamentos da Palavra de Deus. E eu falo faremos juntos porque eu quero que você se prepare para interagir. Você tem o chat à sua disposição, então já fique pronto, veio perguntas na sua mente, escreva ali as suas perguntas imediatamente, não espere passar um pouco, porque aquilo que veio na sua mente com certeza vai ajudar a gente a aprofundar esse tema e vai ajudar a gente a crescer juntos, tá bom? Algum comentário que realmente possa fortalecer aquilo que nós vamos estudar, escreva também. Por favor, escreva. Serão todos bem-vindos. Não pense que é algo simples, que é algo que parece banal. Não, por favor, escreva. Esteja com a sua Bíblia à mão ou já conectada aí pelo aplicativo ou pelo o meio que você está usando, tá bom? Um bloco de notas também para você fazer as suas anotações. Vamos crescer juntos, então se prepare para isso. O tema da nossa aula de hoje, o tema que iniciamos agora, chama-se Mandatos Criacionais, bênçãos para uma vida plena. Você quer uma vida plena? Você quer satisfação? Você quer aquela sensação de final de dia que você termina e você diz: uau, esse dia foi muito bom, esse dia foi muito legal, esse dia valeu a pena. Sabe aquela sensação boa? Eu creio que você já passou por isso e passa por isso também. Você quer aquela sensação de expectativa do dia de amanhã? Como vai ser meu dia de amanhã? O que eu vou fazer? Ou você tem planos legais para desenvolver no outro dia? Alguma coisa que você quer fazer, que você quer criar, alguém que você vai se encontrar? Você quer aquela satisfação? Todos nós queremos isso. Todos nós queremos viver assim. Não é possível viver assim todos os dias, a gente sabe disso. Mas é possível viver assim muitos dias. E sabe que Jesus, quando ele diz, eu vim para dar para vocês vida plena, vida abundante, Jesus estava falando disso. Dessa satisfação do domingo à noite, a gente não entrar em pânico porque vai começar a segunda-feira. Satisfação de saber que a segunda-feira vai ser legal e que a semana vai ser legal, mesmo com muitos desafios. Saber sobre os mandatos criacionais nos ajuda a entender isso. Conhecer os mandatos criacionais significa tomar posse de algo que Deus já nos deu para que a gente, de fato, assuma a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino como os filhos de Deus. Se você ainda não segue a Jesus, eu quero que você ouça tudo isso e saiba que com Jesus é possível você ter uma vida plena, viver a bênção de uma vida plena. Antes da gente aprofundar um pouco mais, então eu quero falar sobre mandato, essa palavra. O que significa essa palavra mandato? Mandato, se for para os dicionários, ele significa uma incumbência, uma missão, concessão de poderes para o desempenho de uma representação. Escreva aí no chat quem você sabe que tem mandatos. Delegação. Mandato é um poder, olha, isso é bem importante você sublinhar, um poder conferido a outro a fim de agir em seu nome. E aí, claro, a gente sabe que o presidente da República possui um mandato. É isso mesmo. Na nossa democracia, no sistema de governo que nós vivemos no Brasil e nos países democráticos, as autoridades, os políticos, recebem sobre eles um mandato. No caso do presidente da República, ele recebeu um mandato para, num período de 4 anos, ele ser o grande mordomo, ele ser o grande administrador, gestor de uma nação inteira. 4 anos ele tem. Só que ele não faz isso sozinho. Ele recebe para ele poderes para exercer esse mandato. No caso do governo brasileiro, ele recebeu, se eu não me engano, em 2020, 3 bilhões de reais. Para ele cuidar da área da saúde, da economia, da segurança. É muito dinheiro que os nossos impostos, o teu imposto e o meu imposto, deu na mão do governo para ele exercer o mandato. A gente sabe que nessa hora vem muita corrupção. E o governo desvia do seu foco de exercer o mandato. Mas esse é um outro assunto para um outro vídeo. Mas eu quero que você entenda então a palavra mandato. Escreve alguma coisa aí sobre mandato. O que você sabe sobre esse tema? Algo que você já ouviu ainda mais sobre essa palavra.
O que acontece então é que quando Deus cria desenvolve toda a criação e Deus cria os seres humanos, Deus dá ao homem um mandato, ou no caso, mandatos. E são esses mandatos que nós chamamos de mandatos criacionais. Ok? Anota lá, mandatos criacionais. São as bênçãos de Deus conferidas ao homem para que ele pudesse viver em plenitude espiritual, social e cultural. Muitas vezes a gente ouve a palavra mandato como uma ordem. Não, não é uma ordem, é uma bênção. Você ser o presidente da República, se você de fato tem convicção do valor que é isso, é uma bênção. Você ser um prefeito de uma cidade, ou vamos usar a palavra mandato numa outra esfera. Você recebeu um mandato sobre uma empresa e você está responsável por, durante 5 anos, cuidar daquela empresa. Você recebeu um orçamento de milhões de reais e na tua mão está uma empresa. Você tem funcionários, você tem equipes prontas e você recebeu um mandato. É bênção isso, não é? Pensa o seguinte, você recebeu um mandato como jovem, adolescente, você recebeu na sua conta R$1 milhão. Pensa nisso. Você é um jovem universitário. R$1 milhão caiu na sua conta. E agora você tem que criar, desenvolver, guardar esse R$1 milhão de forma que ele multiplique ainda mais e você crie algo novo. O que você faria com R$1 milhão na sua conta? O que você faria com R$5 milhões na sua conta? Qual seria a sua primeira atitude? É isso que é mandato. Então, mandato não é ordem, mandato é bênção, porque você recebe com ele os poderes para execução daquele mandato. A questão é, no final do mandato, como você vai se apresentar? A questão é, no final do mandato, o que você vai apresentar? Nós vamos conversar mais sobre isso. Então, os mandatos criacionais são bênçãos de Deus sobre nós. Deus nos deu bênçãos. Foram 3, então, os mandatos. Anote lá, 3 os mandatos. Primeiro mandato, o mandato cultural. O mandato social, o segundo mandato. E o mandato espiritual. Esses 3 mandatos estão conectados entre si. Eles não agem, eles não existem isoladamente. Eles existem numa conexão entre eles. 3 bênçãos maravilhosas que Deus nos deu. A primeira é a bênção ou é o mandato cultural. É um poder conferido ao homem para que, como mordomo fiel, guarde e desenvolva a cultura. Sublinha isso. Guardar e desenvolver. Proteger e desenvolver cultura. É um relacionamento com a natureza, a arte e também com a ciência. No fundo Deus criou todas as coisas e Ele deu ao homem tudo dizendo, está aqui. A matéria-prima está aqui. A essência está aqui. Agora desenvolva. Agora crie. Eu gosto de uma palavrinha que às vezes eu invento, que é criacionar. Criacione. Não existe isso. Isso é um neologismo, né? Criacione comigo. É como se Deus dissesse, a matéria-prima está pronta. Vamos criacionar? Vamos desenvolver? Imagine um artista que dá todo o esboço de um quadro. Dá todas as ferramentas de um lindo quadro. O quadro está muito belo. E aí esse artista diz com você, vem cá. Toma o pincel na sua mão, eu te dei habilidades de um artista, vamos desenvolver ainda melhor esse quadro, vamos desenvolver isso que está nas suas mãos. É aqui que nós encontramos a arte, é aqui que nós encontramos a ciência, a cultura, a diversidade cultural, quando Deus dá isso ao ser humano. Nós vamos para o texto sagrado e a gente vai falar ainda mais sobre isso. O mandato social, segundo mandato, poder conferido ao homem para que, como mordomo fiel, ou seja, aquele que administra algo que está em suas mãos. O presidente da República é um mordomo, né? É como aquele mordomo de uma casa. Lembra do mordomo do Batman? Como é que era o nome dele lá? Rodrigo, o mordomo do Batman? Hein? Fala aí. Alfred. Sem corte, hein? Alfred. Alfred era o mordomo do Batman. Ele tinha toda a riqueza do Batman na mão dele, lá do personagem. Como que é o personagem do Batman?
Bruce Wayne, ele tinha toda a riqueza daquele bilionário chamado Bruce Wayne e ele tinha que administrar tudo o que estava nas mãos dele. Escreve aí a ideia de algum outro mordomo, né? Então, nós somos mordomos. O ser humano, o homem é o mordomo de toda a criação. Então, como mordomo fiel, o ser humano tem a missão de desenvolver família, guardar, proteger e desenvolver família e desenvolver sociedades e povos. Porque a missão é multiplicar as famílias e, multiplicando as famílias, gerar sociedades e povos. E o último mandato, o mandato espiritual. Poder conferido ao homem para que, como mordomo fiel, proteja e guarde em obediência e comunhão com Deus. Aqui está a conexão nossa com o Criador de todas as coisas e confiança nele. Ou seja, nós fazemos algo, nós desenvolvemos cultura, nós desenvolvemos sociedades, nós desenvolvemos família, se confiamos e estamos em plena comunhão com Deus e desenvolva a glória de Deus em tudo que faz. 3 mandatos, tá bom? Vamos aprofundar um pouco mais. Então vamos lá. Os mandatos criacionais, então, são bênçãos para essa vida plena. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1:22. Sublinha isso na sua Bíblia. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. A primeira vez que aparece, então, a palavra bênção, que é a palavra barak, tá? A palavra bênção aparece a primeira vez aqui. Quando Deus pede que eles possam multiplicar vida, aparece para os animais. A segunda vez que a palavra bênção, a palavra barak, aparece, ela aparece aqui. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Está falando ao homem, aos seres humanos. Encham e subjuguem a terra. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A bênção sobre o homem é uma bênção que dava identidade, dava destino, tá? Dava propósito. Uma bênção de multiplicação de vida e uma bênção de governo. Olha aqui dando propósito. Dando clareza de propósito e destino. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E aí, de novo, a palavra bênção aparece pela terceira vez em Gênesis 2:3. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. A bênção aparece em 3 momentos, barak em 3 momentos, e ela aparece dando propósito de vida, dando essa possibilidade, dando esse mandato para nós que nós teríamos condições de desenvolver algo, de criacionar, de se unir ao Criador para trabalhar tudo que Ele havia criado. Você tem sentido a alegria de desenvolver algo? Escreve aí no chat. O que você tem feito que você diz assim, puxa, isso é muito bom, eu gosto de fazer isso, eu me sinto satisfação nisso? Escreve aí no chat, coloca isso no chat. Então aparece 3 vezes, dando sentido cultural, dando sentido de desenvolvimento de famílias e multiplicação de famílias e dando sentido de comunhão. Isso é muito importante, porque aqui está o mandato espiritual. O 7º dia, o dia do descanso, o Shabat, né? Aquele dia separado para o Senhor. Os cristãos, no 1º século, já começaram, em Atos dos Apóstolos nós encontramos os cristãos separando o 1º dia da semana para ser o seu Shabat. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz, no 1º dia da semana, como vocês se reúnem, entreguem as suas coletas, entreguem as suas ofertas. Ali, o 1º dia da semana se tornou o nosso Shabat, o dia que a gente busca plena comunhão com o Senhor e dizemos, Senhor, eu tenho uma conexão contigo, eu confio no Senhor e hoje eu descanso, e hoje eu te busco, hoje eu quero estar contigo. Vamos caminhar ainda mais. Então a palavra barak, ela traz identidade e propósito. Na nossa igreja, nós temos um ministério muito importante chamado Bar Baraká. Você já conheceu esse ministério? Para os pais de filhos de 15 anos, ou pais que filhos vão completar 15 anos naquele ano, eles são convocados
para estar juntos num tempo de crescimento chamado Bar Baraká. Bar Baraká vem do hebraico e quer dizer Bar, filho, Barak, bênção. Bar Baraká, filhos da bênção. É isso que a gente quer para esses jovens e para essas famílias. E passar identidade e propósito. Reafirmar ali nos 15 anos daquele jovem, daquela menina, daquele menino, que eles têm uma identidade em Cristo Jesus. Afirmar isso, que eles têm uma identidade familiar. O Senhor os colocou juntos. Que eles têm um propósito e que Jesus dá a eles os mandatos para eles viverem esse propósito. E que eles têm um destino muito claro. Esse é o Bar Baraká. Num outro vídeo a gente vai falar também sobre os Bar Barakás. Mas aqui hoje vamos entender que Barak é essa bênção dada por Deus. Então, como nós já vimos, o mandato cultural nos leva a desenvolver tudo que o Senhor nos deu. Nos leva a avançar tudo aquilo que o Senhor criou. Ele nos deu a matéria-prima. Agora avancemos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, sublinha essa palavra, que é proteger, cuidar do jardim e cultivá-lo, desenvolvê-lo. Aí você pode dizer, peraí, mas isso aqui aconteceu antes do pecado? Então o trabalho existe antes do pecado? Uma pergunta para você responder no chat aí agora. Trabalho é fruto da consequência do pecado? Eu já estou respondendo, mas eu quero que você interaja aí. Trabalho é uma maldição? Como que eu vou ligar isso aqui com Gênesis 3, que diz que o homem ia comer do suor do seu rosto, que o trabalho ia ser muito complicado? Coloca a sua opinião aí no chat. Como lidar com isso? A questão é, o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar esse jardim. O mandato cultural tem esse sentido, então, de guardar, proteger. O Senhor coloca ele ali para cuidar, guardar. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha só que interessante isso. Deus dá toda a criação e diz, desfrute, curta, aproveite, curta esse mundão criado por mim. Aproveite o máximo. Mas Deus dá um limite. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus estabelece limites ao ser humano. Só há liberdade quando nós temos limites. Se não tem limites, não há liberdade, porque não há liberdade de escolha. Imagine a sua vida sem limites nenhum. Você não precisa tomar decisões. Você não precisa decidir entre o certo e o errado. Você não precisa decidir porque você pode andar no fluxo da vida. Só que o fluxo da vida, sem a conexão com o Senhor e sem Deus dizer os limites, nós morremos, nós morreremos. Pense se nós não tivéssemos nenhum radar nas estradas. Será que você já não teria atropelado e matado alguém? Será que você já não teria ido além? Pense se não tivesse limites, códigos. Aonde nós estaríamos? Quais seriam as consequências? Então Deus diz, curta tudo, aproveite tudo, satisfaça-se, deleite-se, curta a criação, porém não coma de um fruto, de uma árvore. Deus, então, estabelece os limites ali ao ser humano, dizendo, é até aqui que vocês vão. Aqui é o limite de vocês. Mas ele, no sentido positivo, a gente muitas vezes fica só no negativo, ele diz, crie, desenvolva, crie a arte, crie a cultura, crie a ciência, domine sobre tudo o que existe. No capítulo 2 a gente encontra Deus dizendo, dê nome aos animais. Olha só, leia lá o Gênesis 2, dê nome aos animais, isso é, dê identidade, dê propósito, porque nome na cultura hebraica, na cultura oriental é dar identidade, dê destino para os animais, missão dada ao homem. Deus poderia ter dado nome aos animais, mas Deus não fez isso, ele deu aos homens. Eu quero só que você pense sobre qual é o seu jardim que Deus te deu para cultivar. A sua profissão está ligado a uma satisfação? O teu trabalho? Talvez hoje você está descansando,
Mas talvez você parou o teu tempo de trabalho e está participando agora comigo aqui. O que eu quero te dizer é, você tem encontrado propósito no que você faz? Na arte, na contabilidade, na administração, nos afazeres dentro de casa, no cuidado com os filhos. Tem encontrado? Eu te chamo a ficar comigo para a gente ter esse bate-papo agora no chat e escrever as suas perguntas. E depois nós vamos orar juntos, tá bom? Deus abençoe, continua aí e manda ver as perguntas. Olá, que bom que você está aí. Já tem alguns comentários ali que foram colocados. Excelente. Eu gostaria de ler, né? Ouvir não dá, mas pelo menos ler de vocês algum comentário a mais, alguma pergunta específica sobre o que nós conversamos até agora. Eu vi que foi destacado aqui sobre o trabalho faz parte dos mandatos de Deus. Então, o trabalho é uma bênção, é isso mesmo. O trabalho é uma bênção. O Wellington colocou isso para nós, né? O trabalho é uma bênção dada por Deus. A gente tem que ter em mente que quando Deus criava tudo que existia, Ele desenvolvia as suas obras, Deus estava trabalhando. O trabalho existe antes do pecado. O trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção dada por Deus. E quando a gente recebe, então, os mandatos, nós recebemos essa bênção de trabalhar aquilo que vem às nossas mãos, de desenvolver uma vocação, de desenvolver a cultura, desenvolver a arte, desenvolver um determinado trabalho, né? Desde um cuidado de um jardim, de um cuidado dentro de casa, desde uma construção, desde trabalhar com números, seja com a ciência, seja com a área da saúde, qualquer área da vida, em qualquer esfera, nós desenvolvemos o mandato cultural e nós trabalhamos. Só que aí tem um sentido, nós trabalhamos para a glória de Deus. Eu deixei essa imagem aqui, que é uma imagem da mitologia grega. Essa imagem é a imagem de um mito chamado mito de Sísifo. Ele foi amaldiçoado por um dos deuses gregos, se eu não me engano era Hermes, e a levar uma pedra ao topo de uma montanha. E ao chegar essa pedra, ao colocar essa pedra no topo da montanha, essa pedra rolava abaixo e ele tinha que fazer isso de novo. E a maldição sobre ele era fazer isso por toda a eternidade. Na verdade, uma vida sem sentido, um trabalho sem sentido. O conceito de trabalho aqui é um trabalho que está debaixo de uma maldição. É um trabalho que é amaldiçoado. Quando nós entendemos biblicamente, os princípios bíblicos, entendemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que nós somos chamados por Deus a sermos cooperadores da sua obra, por meio de Jesus, agora nós, como filhos de Deus, nos tornamos esses cooperadores, então o trabalho tem um propósito. E é por isso que a gente sempre tem que buscar em Deus orientação para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Aquilo que nos dá satisfação e alegria com o suor do nosso rosto. Não como um peso, mas como algo que vem preencher, que vem cumprir esse chamado nosso. Eu vi aqui que a Mariana colocou, né, que é uma bênção o trabalho. A Simone colocou: Adão já trabalhava dando nome aos animais. Creio que não é maldição, é isso mesmo, Simone. Gênesis capítulo 2, antes de existir a queda, antes de existir o pecado, Deus dá uma missão ao ser humano, a Adão, né, ao homem, de dar nome aos animais. E dar nome não é algo tão simples. É algo muito complexo, porque dar nome, no sentido bíblico, na cultura oriental, é passar identidade, dar propósito àquele animal. Então,
Parece algo muito simples quando a gente lê rapidamente, mas o que o texto realmente quer mostrar é essa profundidade dessa missão que foi dada ao homem de nominar os animais, e isso é uma missão e é um trabalho, obviamente. O Wellington colocou de novo: sendo o trabalho uma bênção, como então deve ser nossa reação quando precisamos trabalhar fazendo algo que nem sempre é tão agradável? É verdade, a gente desenvolve coisas e momentos na nossa vida que a gente faz coisas que não são tão agradáveis. Agora, como a gente deve reagir? A gente tem que olhar para o propósito daquilo que eu faço. Eu me lembro de uma história de alguém que interrogou um construtor que estava trabalhando na construção de uma daquelas catedrais que levavam dezenas e até centenas de anos para ficarem prontas. E ele estava trabalhando em uma parte específica dessa catedral. Parecia que não tinha sentido, porque ele não ia ver o resultado final daquilo. Mas aquele construtor, ele não estava olhando para o seu trabalho naquele momento, ele estava olhando para o todo, o final de tudo aquilo, que era uma grande catedral para a glória de Deus. Naquele momento da história, as catedrais representavam a grandeza de Deus, a majestade de Deus. E aquele construtor que trabalhava uma pequena parte, ele entendia que existia um propósito muito maior no que ele fazia. Então, no nosso trabalho, muitas vezes tem atividades que parecem, ou que são realmente às vezes mais enfadonhas, são mais pesarosas, e a gente não tem que olhar para aquela atividade em si, a gente tem que olhar para o propósito maior daquilo que a gente faz. Como cuidar de um jardim, né? A gente tem que às vezes arrancar ali os matinhos, a gente tem que tirar, colocar uma cerca, espantar os animais. Parece que aquilo ali em si não tem sentido, mas tem um sentido muito maior, porque no final a gente vai ver aquele jardim, aquela horta, aquele espaço muito alcançando o seu propósito maior. Então a gente tem que olhar para o propósito final e buscar conhecer qual é o propósito final daquilo que a gente faz. Qual é o propósito final do teu trabalho? Né? Amanhã você vai desenvolver as suas atividades. Se você hoje está conseguindo descansar, está conseguindo separar um tempo para estar na presença de Deus, para estar com a tua família, para ter um tempo de descanso, qual é o propósito final? Se você trabalha com contabilidade, qual é o propósito final? Qual é o sentido para as empresas que você serve, que são clientes? Né? Se você trabalha num supermercado e você arruma as prateleiras daquele supermercado, qual é o propósito para as pessoas que vão lá recolher os seus alimentos para levar para casa? Se você trabalha como construtor, fazer uma casa, construir uma casa, qual é o propósito maior? Pessoas que serão abençoadas, pessoas que morarão naquele lar. Você está construindo um ambiente de proteção, um ambiente que vai guardar e proteger pessoas. Se você trabalha na área da saúde, né, de repente você está ali como recepcionista num posto de saúde, ou você é um enfermeiro, ou você é um médico. Que significado tem você ser o recepcionista naquela unidade de saúde? Vidas estão sendo abençoadas, porque você está ali. Se você é o enfermeiro, se você é o médico, da mesma forma. Qual é o propósito maior naquilo que você faz? Vamos ver se eu consigo ler aqui os demais comentários. A Ana Letícia: é certo dizer que o trabalho dignifica o homem? Então o homem que não trabalha não é digno? Adorei a ideia deste formato. Legal, Ana. Olha só, a ociosidade, né, o ócio, o não desenvolver algo com as nossas mãos realmente não traz dignidade. Provérbio já fala, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O trabalho faz parte do nosso mandato. Então, nós recebemos do Senhor, né? Talvez a Ana não tenha conseguido ver a aula desde o início. A gente recebeu do Senhor um mandato, né? E nesse mandato a gente recebe a bênção de desenvolver uma missão. E no mandato a gente recebe poderes para desenvolver esse mandato.
Então nós recebemos habilidades, nós recebemos inteligência, nós recebemos dons, nós recebemos do Senhor as condições para desenvolver um trabalho. Então o trabalho realmente dignifica, o trabalho nos coloca em sintonia com a vontade de Deus. Nós precisamos dele. Isso não quer dizer que a gente não tenha que descansar. É bem importante a gente lembrar, quando eu falei agora há pouco sobre Barak, né, que é a bênção de Deus, o terceiro momento que a palavra Barak, a palavra bênção aparece, ela aparece no dia do descanso, no Shabat, o dia que eu separo para ter comunhão com Deus. Nós cristãos separamos o primeiro dia da semana. Desde a igreja de Atos já aprendemos a separar o primeiro dia, consagrar, separar para o Senhor o primeiro dia. Isso não é ócio, sem sentido, mas é comunhão com Deus, descanso, confiança no Senhor. Aí sim, agora o não trabalhar realmente é algo que não foi feito para nós. Nós fomos feitos para trabalhar, para desenvolver, para criar, para ser cooperador de Deus naquilo que Deus já fez e desenvolver o belo, o majestoso e aquilo que é bênção na vida das pessoas. Leandro, nosso chamado primordial de Mateus 28 envolve os 3 mandatos criacionais? Leandro, olha aí, ó, o mestre Leandro Barros, uma boa pergunta, hein, Leandro? Leandro, é o seguinte, eu não vou responder essa pergunta agora, eu vou responder ela na próxima aula, porque o mandato que está lá em Mateus 28 fecha com plenitude o nosso chamado como discípulos de Jesus. O mandato de Mateus 28 não anula os demais mandatos, ele complementa. Mas, Leandro, anota aí para você, domingo que vem, na próxima aula, você me cobrar, porque eu quero falar só disso, 1 minuto sobre isso, porque isso é fundamental. Fundamental. Obrigado, Leandro. Essa pergunta é excelente. A Simone depois, ela diz ali, mas por que parece maldição a forma como Deus diz, do suor do teu rosto comerás? Soa maldição. Simone, Gênesis 3 eu vou trabalhar também na semana que vem com mais profundidade, mas o que acontece é que não é só sobre o trabalho que tem essas consequências malditas do pecado ou de maldições do pecado. Se você ler com atenção, e nós vamos fazer isso na semana que vem, mas aproveitem essa semana para ler Gênesis 3 com mais atenção. Gênesis 3 fala do problema que vai existir entre o homem e a mulher. Ali surge uma maldição no relacionamento, né, entre os sexos, entre o homem e entre a mulher. E surge machismo como consequência do pecado. Gênesis 3 fala que a terra se tornou maldita. Então ela produziria espinhos, abrolhos, existe uma maldição sobre a terra. Então toda a criação sofre as consequências do pecado e, por que não, também o trabalho. Por isso que em Cristo Jesus, a gente encontra novamente a condição de redenção do trabalho, da natureza, da cultura, do relacionamento entre o homem e a mulher, do relacionamento entre as sociedades, entre as pessoas. Então, na próxima aula eu vou falar sobre isso. Em Cristo nós encontramos agora a redenção. Ou seja, o que é redimir? Redimir é resgatar para si aquilo que foi escravizado pelo pecado, o trabalho, o relacionamento entre o homem e a mulher, a própria natureza, a própria criação. Agora, por meio de Cristo Jesus, nós, como discípulos multiplicadores de vida, vamos resgatar isso. Ótima pergunta, viu, Simone? E a gente vai falar dela um pouco mais também na próxima semana. O Wellington está lá, ó, abençoando, dizendo, legal, o trabalho passa a ser um meio para alcançar meu propósito final. Isso mesmo, pastor Wellington, que ótimo ter o pastor Wellington com a gente aí, o mestre Leandro Barros, gente boa. Que mais? Eu acho que foram esses os nossos comentários e as perguntas. Então se prepare essa semana, para a semana que vem, a gente falar um pouco mais sobre mandato social, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre o mandato social e a gente vai falar um pouco e vai falar mais também sobre o mandato espiritual e aí a queda, o pecado.
como que o pecado vai desequilibrar, o pecado vai romper, vai criar uma separação entre nós e Deus e causar esse caos e esse desequilíbrio no mandato social, no mandato cultural e, obviamente, principalmente no mandato espiritual. E aí, para terminar, semana que vem, nós vamos falar em como Jesus, então, ele resgata esse relacionamento nosso com Deus e eles resgata esses mandatos, obviamente, através do mandato de Mateus 28, é quando eu quero fechar essa aula semana que vem, tá bom? Então, já se prepare essa semana, tá? Já se organize, leia de novo Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, anote as suas perguntas, chame mais pessoas. Esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso canal da IBB. Se você não curtiu o canal ainda, curta. Assista de novo o vídeo, manda o vídeo para alguém assistir essa primeira aula, porque daí você convida ela para a segunda aula semana que vem e a gente pode fechar com chave de ouro esse tema tão importante que é o tema dos mandatos criacionais que são bênçãos para uma vida plena. Eu gostaria de orar com você, de pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você quiser compartilhar rapidamente ali um pedido de oração, eu já oro também por esse pedido de oração, tá bom? Vamos orar? Pai amado, eu quero louvar o seu nome, Pai. Quero engrandecer o seu nome porque o Senhor nos chamou para desenvolver, Pai, com o Senhor, mandatos que são bênçãos e privilégios que nos alinham à nossa identidade e o nosso propósito. Senhor, nós somos gratos porque isso é graça do Senhor sobre nós. Nós não éramos merecedores de novamente, Senhor, vivenciar os mandatos do Senhor. E o Senhor nos deu essa bênção de vivê-los. Pai amado, eu peço que Teu Espírito Santo atue em nossas vidas para que o fruto do Teu Espírito seja evidente, os dons do Teu Espírito sejam evidentes, para que a gente consiga desenvolver, então, esses mandatos, Senhor. Abençoa cada um que está conectado agora, que está assistindo esse vídeo, Senhor, e se conectou conosco agora nessa aula, Pai. Que eles possam, ao iniciar o seu trabalho, a partir desse vídeo, amanhã ou qualquer outro dia dessa semana, eles possam fazer isso conscientes de que o trabalho deles é mais do que simplesmente uma atitude ou uma ação que se repete. Tem um propósito muito maior. E se eles não descobriram ainda, Pai, qual é o propósito do trabalho deles, qual é a vocação deles, que Teu Espírito Santo os ajude, que a Igreja de Jesus, os conselhos, os ajude a entender qual é o chamado, qual é o propósito deles com aquilo que eles fazem, Pai. Ó Deus, abençoa cada um. Se tem alguém que está desempregado, alguém que não está conseguindo desenvolver o seu trabalho por alguma coisa que impede, que o Senhor abençoe e abre as portas, para que ele também possa encontrar um trabalho, não simplesmente um lugar para ganhar dinheiro, mas encontrar um lugar para desenvolver aquilo que o Senhor deu para ele, Pai. Abençoe cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, convida mais pessoas para estar conosco, manda esse vídeo para mais pessoas. Uma semana abençoada em nome de Jesus.